A partir de agora, a gente vai analisar os caminhos traçados pelo sorteio da Copa do Brasil de 2025, tá? Uma cerimônia que, ao contrário da cerimônia da Copa do Nordeste, e repetindo o procedimento de 2024, foi uma cerimônia dinâmica, tá? 80 clubes, né? Muitos caminhos para serem preenchidos e de forma rápida e direta a CBF definiu, tá, o rumo dessas 80 equipes. A gente começa o programa lembrando que, além dessas 80 equipes que jogam a primeira e segunda fase, existem outras 12, incluindo 3 nordestinas, Fortaleza, Bahia e CRB. Fortaleza e Bahia pela classificação a Libertadores e o CRB porque herdou a vaga do Fortaleza da Copa do Nordeste. O CRB foi o vice-campeão. Essas equipes entram na terceira fase, tá? Então, existem 12 equipes pré-classificadas para a terceira fase e 80 que se enfrentam a partir de agora, tá? Tiago Minhoca, a gente esse ano vai ter uma novidade, a gente já até bateu isso para quem estava assistindo no começo do programa ao vivo, mas agora a gente está num corte, que é um corte para o vídeo. É um corte para quem está escutando no Spotify, é um corte para quem está escutando no Apple Podcast e para quem vai assistir já depois do sorteio realizado. E esse é o fato novo de 2024, de 2025. Esse é o fato novo. Uma mudança na regra da primeira fase, em que deixa a Copa do Brasil ainda mais exposta a classificações das chamadas zebras, ou sendo mais direto, dos clubes de menor ranking. Tá? O que é que mudou? Até ano passado, os clubes de maior ranking, na primeira fase, jogam na condição de visitantes, mas tinham o direito do empate. Agora não. Agora, se empatar, a decisão vai para os pênaltis. Para quem está assistindo aqui no YouTube, na nossa tela tem um arquivo de Minhoca. E nesse arquivo de Minhoca, eu sublinhei em vermelho alguns anos em que a gente viu um número considerável de classificações das equipes de menor ranking. A gente destaca 2022, quando 4 clubes do Pote E eliminaram as equipes do Pote A, onde normalmente estão as equipes da Série A. Nesse mesmo ano, entre o Pote C e o G, que é onde o Náutico está, foi 5-5. Em 2023, as equipes do Pote B, onde Ceará, Sport e Vitória estão, 4 delas foram eliminadas. O mesmo desenho aconteceu com as do Pote C em 2017. Tá? Minhoca, a gente já debateu isso algumas vezes, é inevitável repetir, mas eu acho que a CBF caiu numa espécie de discurso raso ali, de uma meio que opinião pública, algo parecido com o que aconteceu na Copa do Nordeste, daquela história dos grupos, o grupo de lá teve muito ponto, então a partir desse ano a Copa do Nordeste joga dentro do grupo. Eu achei parecida, porque era um ruído ali. Ah, é muita vantagem, mas as pessoas pensam muito quando é o Flamengo enfrentando o Rondonópolis. E as pessoas esquecem de Português e Botafogo de São Paulo, e Botafogo da Paraíba, como a gente vai ver esse ano. Onde o Botafogo deveria ter vantagem por ser uma equipe de melhor ranking e ganhou de presente enfrentar a Portuguesa em São Paulo, de igual para igual, sem nenhuma vantagem. Se empatar, vai para os pênaltis. Então, Minhoca, acho que o remédio aí da CBF exagerou na dosagem, né? Exagerou. E aí, até para explicar para quem está olhando esse corte, né? A gente fez aqui o react da hora do sorteio, e um dos pontos que a gente fazia ao longo do sorteio acontecendo era, se deu bem, porque numa segunda fase vai ser mandante. Ah, se deu mal, porque numa segunda fase o Casablanca vai ser visitante. Então, quando o sorteio ele tem, obviamente, uma divisão e até um certo direcionamento de algumas coisas, fazer também essa questão do mando de campo também ser aleatório, fica interessante. Né? A gente viu aqui, por exemplo, o Ceará, o Sport e o próprio Vitória serem mandantes, os 3 poderiam ser visitantes. Ou, no caso,
tendo um deles ou dois. Na segunda rodada. Isso, na segunda fase. Então, isso poderia ser também na primeira fase. Não tem uma situação favorável a ninguém. A gente sabe que essa primeira fase, todas as equipes piores ranqueadas vão ter esse benefício, o benefício do mando de campo. Então, claro, antes tinha um peso muito grande, queira ou não, você ter 2 resultados a seu favor, um empate e a vitória, era uma vantagem muito, muito grande para quem tinha um melhor ranking, isso aí não tenha dúvida, mas da maneira como foi corrigido, eu acho que foi tal qual na Copa do Nordeste, né, que estabeleceram uma diminuição de datas, fizeram dentro do grupo, e aí deu essa coisa desbalanceada de metade das equipes de um grupo jogarem 3 jogos como comandante, as outras 4 terem 4 mandos. Então, eu acho que faltou um pouco mais de estudo, de cuidado, para ver o impacto de que isso poderia gerar. E a gente só vai ver na prática, né? Porque, claro, tudo é uma questão de como isso vai ser ao longo das próximas edições, o como isso afeta. E eu vou até trazer um cenário que aconteceu com a Conmebol, por exemplo. A Conmebol, ela tinha, no seu formato de Sul-Americana, todo em mata-mata. Quando ela passou a adotar a fase de grupos, ela estabeleceu que apenas o primeiro colocado de cada grupo avançaria. Segundo, terceiro e quarto estavam de fora. O que aconteceu nas primeiras edições, jogos extremamente descartáveis. Não, deu premiação para o segundo, como se aquilo a galera fosse correr, com um grande interesse. Uma quantia financeira. Quem ficar em segundo lugar, tá eliminado, mas ganha esse valor. Porra. E aí, queira ou não, esportivamente, ela acabou mudando isso, percebeu, e rapidamente ela até mudou, não durou muito tempo, fazendo com que os segundos colocados fossem para os playoffs disputar com as equipes que vêm ali, os terceiros colocados da Libertadores. Então, eu ainda acho que a CBF pode repensar isso para as próximas edições. Eu também acho. Mas eu acho que, de fato, essa escolha acabou ainda não dando o balanço necessário que a Copa do Brasil pudesse ter nessa primeira fase. Então, esse é o ponto que a gente vai observar ao longo, né, dessas próximas edições e o quanto a CBF... E aí vamos ver, né? Porque a gente tem ali um Vasco, um Atlético Mineiro, né? Geralmente acontece... Para mim é isso que vai ser determinante, Minhoca. Porque se acontece de maneira muito uma prevalência, muito, por exemplo, jogos indo em demasia, indo para as penalidades, por conta de um contexto de um mandante sabendo que, não, a nossa melhor chance, se a gente não perder, pode ser nas penalidades. Então, eu acho que vamos ver, talvez, uma possível tendência, mas ainda é muito cedo para a gente cravar, mas, queira ou não, estou falando de prévia, eu acho que ficou desbalanceado. Eu acho que 40 mandos para as equipes piores ranqueadas, na minha avaliação, ficou bem desbalanceado, e eu concordo muito com uma ideia que o Cássio já frisou várias vezes, e que é adotado em alguns países, né, principalmente na Inglaterra, que esse mando também pode ser variável. Esse mando, se já houve um confronto, trem contra esporte, então se o mando foi do trem, no outro ano vai ser do esporte. Se tiver um terceiro confronto, volta de novo para o trem. Se não teve ainda entre eles, faz um sorteio. Então é uma maneira de você, cada vez, dar um equilíbrio, né, para que não haja nenhum tipo de prevalência sempre a cada ano. Então, situações... Sobretudo porque isso acontece só na primeira fase. Essa questão, esse equilíbrio demasiadamente forçado, ele só tem nessa fase. Ele não acontece em nenhuma outra fase da competição. Na segunda fase, independentemente do nível da equipe, o menor pode jogar em casa ou pode ser o grande jogando em casa. Depois, da terceira fase diante, e aí de volta com o mando de campo sendo sorteado. Então, realmente, a única fase que destoa é a primeira e acaba destoando demais, inclusive. Atos e Cássio, vocês então concordam, né, que talvez o ponto para ficar mais justo era liberar o sorteio, né? Era definir essas tudo igual até o sorteio, né? Olhar um pouquinho para fora, como o Minhoca pontuou muito bem. Olhar um pouquinho para fora para ver o que a turma faz lá. Mesmo a turma faz esse campeonato lá fora há 200 anos. Então eles já testaram de tudo. E a turma não teve a sensibilidade de ver que desequilibrou, pô. Desequilibrou totalmente. Se coloca esse fator aí que Minhoca acabou de citar, de deixar o mando aleatório, né? Podia ser aleatório no total, podia ser exatamente o que Minhoca disse de já enfrentou fulano fora de casa. Então, no próximo ano, se repetir, vai ser dentro de casa. Do jeito que deixaram aí, ficou ruim. Uma coisa a se ajustar para a próxima temporada. É isso, tá? Minhoca, a gente vai começar a passar a lista dos jogos, né, dos grupos e chaves, né, e explicar direitinho para quem não acompanhou o sorteio, para quem está vendo agora. Mas
ao passar, eu já queria que você projetasse quando a gente vai começar a ter esses jogos, e já é agora, né? Esse sorteio desse ano foi muito, né, atrasado, e a gente tem 2 datas reservadas para esses 40 jogos, né? Isso mesmo. 2 datas, quando eu falo 2 datas, né? 2 semanas, né? Que são ali 6 Isso. datas, né? Terça, quarta e quinta, terça, quarta e quinta. Isso. A gente tem 2 datas base, 19 de fevereiro e dia 26 de fevereiro, que é no caso 2 quartas. Então pode ser 18, 19 ou 20, e no caso 25, 26 ou 27. Essas 6 datas aí disponibilizadas. É um período muito curto, né? Se a gente olha que o sorteio aconteceu nesse dia 7, na sexta-feira, e acredito que no começo da próxima semana, mais tardar terça, tem que acontecer. Mas não duvidem que pode ter aí, faltando menos de uma semana, essa tabela ser divulgada. Então, acredito que isso vai envolver também transmissões, deve ter os jogos que a Amazon deve escolher. Boa parte do começo, né, Cássio? Na primeira fase, alguns jogos até ficam no escuro. Já aconteceu jogos, teve um jogo do Santa Cruz, se não me engano, e algumas vezes ali uma transmissão que passa no GE sem narração, por exemplo, só a imagem. E a Copa do Nordeste mostra que a CBF não flexibiliza muito isso não, né? Ela deixou 11 partidas no escuro e não buscou solução. Então é bom ficar realmente atento a isso. Isso. Então, assim, é um outro ponto também que a gente vai ter quando essa tabela for divulgada, que é onde esse jogo vai passar. Então, pode ser que alguns torcedores vão ser prejudicados por conta de uma não transmissão que possa acontecer, mas aí só vamos saber realmente em cima, e é algo também que a CBF pode ter trabalho, porque envolve as 27 federações. Essas 27 federações, todas elas têm seus calendários. A gente está chegando numa fase final da fase de grupos de muitos estaduais, e essas datas, né, como eu citei, 19 e 26 de fevereiro, já vai estar chocando com fases finais de campeonato estadual. Então perceba, se o horário da Globo ali, do sábado da tarde acontecer, essa equipe que for jogar a Copa do Brasil já não pode jogar numa quinta-feira. Tem que jogar no máximo até quarta-feira. Se uma equipe, se tiver uma data de domingo, já não pode ser agendado para o jogo da terça-feira. E aí, às vezes, tem que conciliar com 2 estaduais diferentes, né? O campeonato mato-grossense com o campeonato gaúcho. Então, ao mesmo tempo, você tem que fazer toda essa mecânica aí envolvendo 40 jogos, 80 equipes do Brasil, e ainda a dificuldade conciliando também com os regionais, porque parte dessas equipes, como a gente tem aqui no Nordeste, né, algumas disputando a Copa do Nordeste e outras, no caso, ali do Centro-Oeste, ali do Norte e também ali do Espírito Santo, a Copa Verde. Então, é uma equação bem difícil para a CBF executar, mas vai ter que correr muito aí para montar essa tabela e depois a gente saber quais serão os jogos que vão acontecer nas próximas semanas. Ô, Minhoca, isso aconteceu com o Náutico há 3 anos atrás, tá? De ficar um jogo no escuro, Náutico e Tocantinópolis, tá? Aí foi uma correria para poder conseguir a liberação, a CBF liberou. Até o próprio Timbucast chegou a correr para tentar fazer a transmissão, mas de última hora a TV do Náutico resolveu fazer. Foi um desastre a transmissão, não deu certo, ficou paralisando o jogo inteiro. Mas é algo que pode acontecer, tá? Não é algo tão raro assim, não, e é bom os clubes ficarem atentos, tá? Para conseguir a liberação, se precisar, da CBF, e arrumar uma maneira. Às vezes esses jogos são nos rincões do Brasil, né? E correr para poder transmitir, porque o que não pode é, em 2025, deixar um jogo no escuro, com a torcida de massa. Isso aí é impensável. Eu acredito que... Um jogo que vale R$1 milhão. Assim. E um jogo que, dentre tantas opções de TV, um jogo de mata-mata, jogo único, que em qualquer lugar, falta de opção, alguma grade, só bota aqui que eu transmito. Assim, é até estranho a opção de não transmitir. Nesse caso, não é por falta de venda, não. Tá a venda da Copa do Brasil está toda negociada. Realmente seria logística e escolha da Globo ou da Amazon. Ao contrário da Copa do Nordeste, que ficou no escuro porque ainda não tinha o pay-per-view, não é o caso da Copa do Brasil. Realmente não é... Eu só lembrei da Copa do Nordeste, dando exemplo, para dizer o que aconteceu ali, que teve aqueles jogos no escuro. Mas em termos de negociação, não é um paralelo. A Copa do Brasil, os pacotes estão vendidos. Se esses jogos não passarem, é desorganização da tabela, muito em cima da hora. Querendo ou não, são muitos jogos para quem vai transmitir, falar disso, não tenho condições de passar tantos jogos em cima da hora, planejamento para amarrar isso tudo. É uma série de fatores. Mas o que não pode, no fim das contas, é ter jogo no escuro. Aí realmente é um absurdo. Isso. Então vamos começar a analisar, tá, as chaves, os cruzamentos, as definições que o sorteio trouxe, tá?
Aqui na tela, para quem está assistindo, deixa eu explicar para que todos entendam. Os números em vermelho significa quem vai ser o mandante na segunda fase. Ou seja, a gente está vendo aí a chave 1. A chave 1 tem 2 jogos. Asa e Atlético Goianiense e Jequié e Retrô. Quem passar de Asa e Atlético Goianiense será mandante contra o vencedor de Jequié e Retrô. Tá? Na segunda chave, a gente tem 2 jogos. Tunaluso contra Sampaio. Boa Vista contra CSA. Quem passar de Tunaluso e Sampaio vai viajar e ser visitante contra o vencedor de Boa Vista e CSA, ok? Então, os confrontos são separados por esses círculos amarelos e vermelhos, e no meio a gente tem a chave completa, né, com um jogo de cada lado, e agora a gente vai analisar tecnicamente, né, vai passar por todos os jogos e, obviamente, debater aqueles jogos que nos interessam de forma mais direta, os clubes que a gente acompanha regularmente, tá? A chave 1 é a chave que tem o Atlético Goianiense, né, como cabeça de chave. Ô, Fred. Essa chave, ela... Falados. Não, rapidinho, desculpa. Só para poder dizer que a gente vai comentar os times e os confrontos de forma muito superficial, tá? Se um time lá do interior do Rio Grande do Sul está fazendo a seleção e a gente não sabe, nos perdoe, mas vai ser só estamos no uma risco. visão possível. Exatamente. Chave 1, né, tem o Atlético Goianiense como cabeça de chave, ele enfrenta o Asa, um jogo perigoso para o Atlético Goianiense, enfrenta o Asa em Arapiraca, e na outra parte da chave, Jequié e Retrô, tá? Jequié da Bahia e Retrô. Quem passar aí será visitante. Ficou chato pro Retrô, né? Eu acho que o Retrô teve um caminho complicado. Vai talvez aí, caso ele consiga passar pelo Jequié, ele pode torcer pro Asa fazer valer seu mando de campo e teria um confronto mais equilibrado, né, contra o Asa em Alagoas, tá? Mas ainda é equilibrado. Chave... Só para concordando com o que você falou, Fred. Se for Atlético, na verdade, fica muito ruim. Mas contra o Asa seria chato de todo jeito. Na verdade, assim, o Retrô ele costuma muito passar da primeira fase. O histórico dele é basicamente sempre passando da primeira fase. Mas essa segunda não foi a melhor coisa do mundo, não. Exatamente, tá? No segundo chaveamento ali do CSA, né? Luz e Sampaio e Boa Vista e CSA. Quem passar tem um mando de campo na segunda fase. Nos atos, nessa hora, a gente estava debatendo se assinava para o Náutico, né? Ter um mando de campo, mas ter um Boa Vista duríssimo na primeira fase. Você não estava aqui na hora. Eu teria assinado. Eu teria assinado porque o confronto Tunaluso e Sampaio é uma uva, pô, pelo amor de Deus. Meu irmão, do Pop B, com o mando de campo ainda? Tendo o mando de campo e o Sampaio, que é do Pop B, era um prêmio, pô. Era um bônus. É o time, assim, de longe, se brincar, botando até o do Pop C. O Sampaio é o time que hoje ele tá mais... Não tá bem. Com dificuldade. Eu só acho que a de primeira fase é chata. O Boa Vista, você olha a classificação, pô, tá em 10, o Campeonato Carioca tem 12 times, o Boa Vista tá em 10º lugar. Mas aí você vai olhar a tabela, essa campanha da seguinte forma: 1 vitória, 6 empates e 1 derrota. Aí você pensa, veja, não havendo mais a vantagem do empate, significa que o empate vai para os pênaltis, significa que esse time basicamente não perde, ele tem 1 derrota em 8 jogos. Então a gente tá falando de um time que está em 10º lugar no Carioca, mesmo com o turno lá já avançando, mas é um time que praticamente não perde. E se é um time que praticamente não perde, no mínimo ele tende a garantir a disputa de pênalti. Então, você não está pegando um time fora de casa, onde você tem uma condição maior de vencer do que levar para os pênaltis. Nesse caso, a maior condição talvez seja levar ou dar Boa Vista ou levar para os pênaltis. Então, a análise da segunda fase eu concordo, só que eu acho que a primeira fase, vendo essa característica do Boa Vista, primeiro, a parte da campanha, a parte dos números da campanha, tem que sempre considerar que esses times do Rio de Janeiro ganharam mais dinheiro de cota de TV do que os times do Nordeste ganharam.
Então, assim, tem uma montagem lá com alguns jogadores acima. Então é uma segunda fase chata para o CSA, como seria para o Náutico também. Desculpa, a primeira fase chata. A segunda fase é ok, mas a primeira fase chata. A primeira fase realmente, até porque eu elenquei, eu ranqueei o Boa Vista como o segundo pior time desses possíveis, né, do pote dele, que seria confronto do Náutico. A Portuguesa, disparado para mim, o mais difícil, e depois coloquei o Boa Vista. Mas ainda teria uma questão aí de uma logística boa, tá? Então isso iria pesar um pouco. E a vantagem que você vê no segundo confronto, se você quiser ser um pouco mais ambicioso, eu acho que eu assinaria tranquilamente. A situação do CSA, ela tá boa, tem essa dificuldade, mas no geral é muito boa. Também achei uma boa pro CSA. Isso. Dos adversários, um adversário possível, não fácil, mas ainda tendo o mando contra o Sampaio ou Atuna, dá para chegar na terceira fase, sim. Eu vejo uma boa chance pro CSA. O Sampaio teria, assim, já é agora, né? Tem que melhorar no curto prazo aí para ver se consegue chegar na terceira fase. Ainda jogando fora. Tem que ser ambicioso, né? Um pouco, faz parte de ser um pouco ambicioso, né? Eu acho que equipes como o Náutico, como o CSA, precisam pensar numa terceira fase. Ainda não, elas não chegaram naquele nível de pensar, preciso ganhar um jogo, preciso passar. Não é o jogo do milhão, não é só um jogo. Eu acho que o Náutico tem que pensar em terceira fase, sim. Não, você está certíssimo. 1 milhão não faz diferença nenhuma para o Náutico. Agora, quando você estiver falando de 2,5 milhões para 3 milhões, você já consegue colocar numa folha, dizer, eu vou acrescer a minha folha em 400 mil, dividindo aqui pelos meses que vai restar do ano. Isso. Agora, quando você vai para 1 milhão, você paga uns atrasados, paga a folha do mês passado, o dinheiro já foi embora. A chave 3 tá, é a chave do Vasco. E aí, Minhoca, a gente tava debatendo. A gente tava debatendo a chance da CBF voltar atrás, né, ano que vem, e passar a colocar o sorteio, né, do mando de campo também na primeira fase. A gente tava identificando riscos, né? Mas, pelo menos o Vasco, a gente vai ver que as equipes mais tradicionais acabaram tendo sorteios amigáveis, digamos assim, né? União do Mato Grosso vai ser o adversário do Vasco. Agora, ele não tem um mando de campo, tá? Na segunda fase, porém, possivelmente vai ser um duelo contra o Nova Iguaçu, que faz um bom campeonato carioca de novo, mas dentro do Rio de Janeiro, eu acho que fica minimamente confortável para o Vasco, mas para aquela história da primeira fase, eu não identifico muito risco aí em União e Vasco, tá? Indo para a chave 4, é a chave que o Operário de Ponta Grossa é o cabeça de chave, tá? Ele vai ao Acre. Vai ao Acre ou é Amapá? Acre, né? Vai ao Acre enfrentar o Maitá. E tem o mando de campo contra a CSE e Tombense. Ficou muito bom o desenho aí pro Operário de Ponta Grossa, tá? A gente segue para a chave 5, Pouso Alegre e Atlético Paranaense, Guarani de Bagé e Altos, tá? Muito confortável a chave para o Atlético Paranaense também, porque tem um mando de campo contra Guarani de Bagé ou Altos, é absolutamente confortável para o Atlético. Na chave 6, Minhoca, a gente tem um duelo cearense logo de saída, tá? Valendo 1 milhãozinho aí para Maracanã ou Ferroviário. Esse jogo é PV, né? Não, o Maracanã é mais um dos que jogam no PV, né? Tem ali, vez ou outro, joga no Maracanã, mas eu acho que por conta do calendário, o Ceará vai estar jogando fora, o Fortaleza vai estar folgando nesse dia, né? Então, acredito que o jogo deva acontecer no PV mesmo, até por mais que o Maracanã seja esse mandante. Mas, a depender do contexto, é porque tem o Almi Dutra, que é em Maracanaú, que de fato pode acontecer, mas aí eu acho que tem que ver muito a questão de laudos. Acho que se teve um jogo ou se está marcado um jogo, só um lá para o Maracanã, mas pode ser que o Maracanã não queira dar essa valendo possibilidade. Valendo 1 milhãozinho, se fosse o Maracanã, eu, se fosse o Maracanã, tirava o Ferroviário de casa, viu? Dificultar aí. E quem passar é mandante contra o Curitiba ou Ceilândia. Razoável, né? Curitiba anda só sobre esse 1 milhãozinho que né? falou, Fred.
A gente tá colocando de forma, acho correta, estipulando 1 milhão, porque a cota do ano passado, Ferroviária e Maracanã, eu estou no grupo 3 de cotas, né? Ou seja, a do ano passado, a cota da segunda fase do grupo 3, as duas primeiras fases, tem 3 grupos de cota, foi R$ 945 mil. E foi R$ 945 mil, tendo 45 mil a mais do que a Copa do Brasil de 23. Então, assim, é correto imaginar que vai ser pelo menos 1 milhão, pelo menos os 5% de aumento que vem tendo nos últimos anos, mas, infelizmente, a CBF não divulgou. A gente está fazendo esse vídeo, a gente falou na live, fazendo aqui nesse corte vídeo também, a CBF não divulgou as cotas, tá, galera? Então, assim, deu só o valor máximo de R$ 500 milhões, somando tudo, e que os dois finalistas vai ser juntando a 110 milhões. Mas você não sabe nem se é 80 e 30, ou se é 85 e 25, você não faz nem ideia da divisão. Deu um número solto assim. Então, mas de toda forma, assumir que o valor deve ser de 1 milhão, imagino como correto. Eu estava só olhando aqui rapidamente uma curiosidade, eles se enfrentaram, Ferroviário e Maracanã, no final de semana, e deu Ferroviário, 1-0. A chave 7 é a chave do Cuiabá, né, que vai a Rondônia pegar o Porto Velho, e depois ou capital do Distrito Federal ou a Portuguesa do Rio de Janeiro, do nobre goleiro... Como é o nome do goleiro? Douglas Borges, né? É ele, né? Isso mesmo. Teu goleiro? Além da Douglas Borges. Da Portuguesa do Rio, exatamente. Sim. Douglas Borges. Exatamente. É eliminado já. Até porque no capital tem o Wallace Pernambucano, tem Juninho Carpina. Paulinho Kobayashi tá lá. Paulinho Juninho Carpina, o craque da última Copa do Nordeste Sub-20. E na chave 8, a gente tem o primeiro dos times que a gente avalia de forma mais próxima. Tá? Minhoca, a sensação é de que de todos os 4 clubes aqui que a gente avalia, né, regularmente no nosso 45 minutos, Ceará, Vitória, Sport e Náutico, né, nos 4 que foram sorteados hoje, o que teve a melhor sorte, o melhor desenho nesse sorteio foi o Ceará. Tá? Talvez ali próximo ao Vitória, mas eu ainda acho que o Ceará tem uma vantagem significativa, até pelo histórico de Vitória e Náutico, que é um histórico extremamente conturbado para o Vitória. Mas focando aqui no Ceará. Sergipe na estreia, tá? Num estádio onde existe uma qualidade boa de jogo, dificilmente a torcida do Sergipe lota o estádio, então não deve ter uma atmosfera muito contrária, um campo bom para jogar, também não é um tapete, mas um campo com jogabilidade garantida, tá? E caso vença, ou empate e vença nos pênaltis, tem o mando de campo contra Parnaíba do Piauí ou Confiança. Então, eu vi aqui no chat e vou usar o termo que eu li aqui no chat. O Ceará entrou numa espécie de mini pré-Copa do Nordeste. É como se fosse ali 2 jogos para garantir a vaga na Copa do Nordeste, e são adversários desse porte, né? Gabriel de Moraes aí foi o autor dessa frase. O Sergipe o Ceará enfrentou nos últimos anos, teve uma das vitórias mais inusitadas desse confronto, é um 7-0 Sergipe em cima do Ceará. Assim, é isso mesmo, o Sergipe fez 7-0 no Ceará, quando foi o ano, até olhar aqui, 2001. Em 2001, foi até um dia que o Ceará jogou 2 vezes no mesmo dia. Foram 2 jogos no mesmo dia. O Ceará até perdeu os 2 jogos no mesmo dia. E enfrentou na Copa do Nordeste 2023, nas quartas de final. O jogo foi comando do Ceará, mas das últimas vezes que o Ceará foi para Sergipe enfrentar o Sergipe, no Nordestão de 2022 e 2019, o Ceará venceu por 1-0 as 2 vezes. Então é um confronto que eu vejo bom para o Ceará. Né? O Sergipe não está bem no Campeonato Estadual, estava dando uma olhada aqui, ganhou 2 jogos, empatou outros 2, perdeu apenas 1, mas, né, bem abaixo do que teoricamente o Sergipe geralmente briga, né, que está sempre ali em cima, está mais no meio da tabela. E depois tendo um jogo dentro de casa contra um Confiança, que aí, né, de todas essas 3 possibilidades que o Ceará tem nesse chaveamento, claro, 2 já na segunda fase, o Confiança é o adversário de mais qualidade, e o Parnaíba também é um adversário bem mais acessível até do que os outros 2 sergipanos. Então, vejo um caminho bom para o Ceará. Agora, vamos ver desempenho, né? O Ceará, já no começo da temporada, mostrou uma certa
certos momentos, quando jogava fora de casa, não só no começo desse ano, que teve o único jogo fora de casa do duelo contra o Náutico, mas nos jogos do ano passado, na reta final com o Condé, o time não tinha boa apresentação, mas os adversários são bem acessíveis. Eu vejo que o Ceará, assim, se não chegar na terceira fase, é um grande fracasso. Clássico sergipano não tem como a gente ver de outra forma. Um clássico sergipano aí não rola, não? Sim, seria bacana. Veja, se acontecer, vai valer pelo menos, né? Considerando a valor do ano passado, 2 milhões e 200 mil reais pela terceira fase. Seria bom para a região, para a cidade. Certamente o noticiário sergipano está abordando exatamente essa possibilidade. Mas não está muito fácil de rolar o Confiança tem uma possibilidade. O Sergipe tem que surpreender. Sergipe que caiu na pré-Copa Nordeste em casa, inclusive. Né? Isso. Eu acho que o ponto-chave é o que Minhoca falou ali, né? O Ceará, até aqui, praticamente não saiu, né, de casa. Jogou um jogo fora de casa, foi o jogo que ele perdeu do Náutico. Uhum. E esse é o alerta que fica, né? O temor que fica é daquela imagem que o Ceará deixou contra o Náutico nos aflitos. Mas, de lá para cá, a sequência de jogos no PV ajudou o Condé a ir encaixando o time, mais reforços foram chegando, o time ganhou corpo e eu acho muito, muito baixa a chance do Ceará não sair dessa chave garantido entre os 32, tá? Garantido na terceira fase da Copa do Brasil. Só um outro bom mesmo do Ceará. Só um outro ponto também sobre o Ceará. O calendário do Ceará, quando tiver esse jogo da Copa do Brasil, vai estar bem tranquilo, porque o Ceará vai ter agora depois do clássico desse sábado, 2 finais de semana livres. Então ele vai conseguir se preparar, seja se o jogo for ali na data base do dia 19, porque entre os dois jogos vai ter Copa do Nordeste, ou no caso, se for para o dia 26, vai estar entre um jogo da Copa do Nordeste e aí já o primeiro jogo da semifinal do Cearense, também contra o adversário mais tranquilo, né? Então, o Ceará tem, assim, tudo para colocar um foco total na Copa do Brasil, né? Sem precisar ali ter preocupação com os outros jogos que ele vai realizar. A gente vai, então, para mais um giro aqui de chaves, tá? A chave 9 é a chave onde o América de Natal está, né? Para chegar na terceira fase, vai ter que passar por 2 jogos como visitante, primeiro contra o União Tocantins e depois com quem sair ali de Maringá e Juventude. Um jogo perigosinho para o Juventude, tá? Jogo perigoso para o Juventude. Maringá numa reestruturação, né? O Juventude que venceu o Grêmio no final de semana, jogou bem, mas existe risco, né, dentro desse desenho. Olhando e na chave 10... Bem rápido mesmo. Olhando para o viés do futebol nordestino nessa temporada da Série A, é bom que o Juventude não vai ganhar dinheiro, não. E se complique mesmo contra o Maringá. Não, exatamente. O Nordeste é Maringá. O pensamento, detalhe, eu simpatizo com o Juventude, mas o pensamento é esse mesmo. E na chave 10, de todos os clubes do Nordeste, foi o que teve o sorteio mais indigesto, né? Atos já tinha sinalizado que para as equipes do Pote C, onde o Botafogo estava, existia um adversário que era disparado o pior adversário. Portuguesa, nessa regra nova, jogo único em São Paulo, de igual para igual, sem nenhuma vantagem. Ficou pesadíssimo pro Botafogo, né, Atos? Fred, ficou, mas eu já vou lançar aqui algo que vocês podem até... Eu acho que vocês vão discordar de mim. Para mim, o pior ficou o Náutico, tá? Eu assinava do Botafogo. O segundo confronto desse cruzamento aí é muito bom pro Botafogo. Ponte Preta ou Concórdia. Ponte Preta, dentro dos possíveis... Difícil é chegar nele, né, Atos? Atos. Assim, veja só, é mais fácil o Náutico. Veja, é bem mais lógico que ele estava falando de Fred e ficar pensando no segundo confronto. O Botafogo tem chance de sair só com a primeira cota. E o Náutico tem uma chance razoável de sair com pelo menos 2 cotas. Veja. A análise não pode ser só. Só se a análise for bem direta. Quem tem mais chance de chegar na terceira fase? Mas a Copa do Brasil não é só isso. Assim, talvez de chegar à terceira fase, talvez seja o Botafogo.
Mas para chegar na segunda fase é o Náutico. Veja, eu concordo que a Portuguesa era o time mais difícil desse cruzamento. O Michel Xavier já trouxe aí. A Portuguesa está péssima. Se você olha para o time da Portuguesa, é meio estranho lá o que eles fizeram com uma cota tão grande, tá? A Portuguesa, gente, não é o São Bernardo de 2023. Ali o São Bernardo era um dos líderes do Campeonato Paulista. O time jogava demais. Tinha até o Barleta, né? Que agora está no Sport, que nem jogou aquele jogo contra o Náutico, mas era do time lá. O time tinha várias opções interessantes. O treinador tinha colocado um estilo de jogo, jogava muito bem. Não é essa Portuguesa. Essa Portuguesa é um time que montou meio esquisita ali, tem umas opções meio esquisitas e não está funcionando muito lá no Campeonato Paulista. Pode até que seja rebaixada, tá? E eu ainda continuo no que Fred estava discussando agora há pouco. Ele deu uma fraquejada agora para sustentar. Mas o Náutico... Não é isso. Mas veja, o Náutico ele precisa chegar à terceira fase. Precisa chegar à terceira fase. Dificuldade na primeira fase, veja só, dificuldade na primeira fase, vai investir com quase todo o confronto, tá? O Náutico vai pegar... É porque a gente está antecipando do Náutico, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Esse jogo do Santa Cruz, que o Náutico vai pegar o Santa Cruz no Rio Grande do Norte, ele não está automático, não, gente. Ele não está automático. A Portuguesa é mais difícil, é claro que é mais difícil. Possivelmente é o mais difícil dos 10 que tinha ali no confronto, possivelmente sim. Mas não é o São Bernardo 2023. Eu preferia ter uma chance de pegar uma Ponte Preta que está na Série C, no confronto contra o Concórdia e jogar dentro de casa, do que eu pegar um time de Série A jogando fora de casa no segundo confronto. Eu acho que o Botafogo não foi, dos times do Nordeste, a pior opção. Eu acho que foi o Náutico. Atos, veja. Porque eu estava com aquele meu discurso, eu não seguro ele nesse desenho. Porque é o desenho da pior opção. É um desenho que coloca uma dificuldade muito elevada para passar da primeira fase. Eu não concordo tanto com essa sua linha de dizer difícil por difícil, Santa Cruz do Rio Grande do Norte também é. Porra, não, um jogo aqui do lado, com uma preparação tranquila, um adversário que não tem torcida, que não tem peso, que não coloca, que não tem pressão de arbitragem, que o Náutico é o grande, tá? É um cenário todo favorável pro Náutico, exceto as fragilidades do próprio Náutico de você ser obrigado a ganhar o jogo fora de casa no momento que o Náutico atravessa. E acho que nenhum clube de Série C pode bater no peito e dizer, vou chegar fora de casa e vou ganhar o jogo. São equipes que não têm esse peso mais de imposição para dizer, não, eu vou chegar, como você falou, eu vou chegar lá no Rio Grande do Norte e vou ganhar esse jogo. Não é jogo ganho. Mas contra a Portuguesa seria bastante favorita contra o Náutico, mesmo estando mal no Campeonato Paulista. Não, favorita, eu acho que não. Eu acho que não seria favorita, não. Seria um jogo equilibrado. Não, acho que a Portuguesa seria favorita, não. Contra o Botafogo, talvez. Eu acho que contra o Náutico, eu não cravaria que seria favorita, não. Mas o segundo confronto, Fred, você jogar em casa contra um time de Série C, mesmo sendo a Ponte Preta... Não, aí não tem comparação. Aí não tem comparação. O Náutico tá de passageiro. O Náutico tá de passageiro da agonia na segunda rodada, pô. Um time de Série A fora de casa. Numa Copa do Brasil. A gente vai chegar... Atos, a gente vai chegar no esporte. Quando chegar no esporte, eu vou trazer uma outra visão que vai nessa mesma linha que eu estou trazendo aqui, tá? Mas para não adiantarmos aí as pautas, né? A gente passa pela chave 11, né? Que é a chave em que o Grêmio pode ter perigo, sobretudo na segunda rodada. O Grêmio começa em Roraima contra o São Raimundo. Se passar, deve enfrentar o Atlético, tá? Em Minas Gerais, né? O Atlético dos empresários que estão comprando a SAF. Que era, né? Santa Cruz, né? Que foi dos empresários, eles já venderam. Do Vinícius Diniz, ele era o CEO lá do Atlético. Ele saiu em agosto, passou 2 anos lá, e saiu e agora está adquirindo a SAF do Santa Cruz. Mas o Atlético segue na mesma pesada, ele continua sendo SAF, ele só foi que nem o Cruzeiro, Fred. Era SAF, não volta a ser associação, não volta a ser associação, não. É só passando de uma SAF de uma mão para outra e tende a dar um trabalhinho. Menino Ney, né, Cássio? O Vinícius vendeu 14 milhões para um
conglomerado aí que o pai do menino Ney está envolvido aí. Não é mesmo, Neymar pai estaria envolvido? Não sabia, Neymar pai foi que comprou a parte aí do Vinícius. E a gente chega então ao a já comentada chave 12. A chave do Vitória e a chave do Náutico. Tá? O Vitória larga em São Luís, né, contra o MAC, né, o Maranhão. Um estádio bom para o Vitória jogar, mas é um jogo de algum risco, né? Mas eu acho que o fato do Castelão hoje oferecer um bom gramado, uma ótima estrutura, ajuda muito gramado, o Vitória, né, Cássio? Mais Você vai jogar num ou estádio menos. bom, né? O estádio é bom, o gramado não tanto. O gramado não tanto. E tem jogabilidade. Tem jogabilidade. Vitória goleou no Adalto, pô, não dá pra. A questão desse. Eu vou focar muito mais no ponto tudo, que né? tá pronto para tudo. O Vitória, ele começou a temporada competitivo. E esse atraso da Copa do Brasil, eu acho que todo mundo que jogar na segunda semana tende a ficar a se beneficiar mais ainda. Que é uma semana a mais de você encaixando o seu time, sabe, Fred? Nesse início de temporada. São 2 datas, como você falou, né? Não confundir essas 2 datas com ida e volta, porque são tantos jogos, são 40 partidas, metade numa data e metade na outra semana. E ao Vitória, independentemente dessa condição de um gramado, não um gramado horroroso, não é isso não, mas é um gramado que não é o melhor gramado também. O estádio é muito bom, mas o gramado nesse momento nem tanto. E duro e tal, como os jogadores falam. Mas eu acho que o Vitória chega bem para essa partida. Mas ao mesmo tempo ali já tem umas surpresas assim lá no futebol maranhense, lá também Teresina já teve, o Bahia teve aquele jogo com o River lá em Teresina uma vez. Então assim, essa viagenzinha lá para aquele eixo do Nordeste ali é bom ficar atento, mas sem dúvida alguma da forma como estava se desenhando o sorteio, porque ainda precisa ser dito uma coisa. Isso é o chaveamento 12. Tipo, quando chega nesse momento já rolou bastante coisa, já os grupos já estavam se desenhando e tal, então estava naquele momento de que tá começando a faltar gente. Então, nesse cenário, eu acho que foi um bom sorteio pro Vitória. Aliás, assim como o Ceará, exatamente, próximo ao do Ceará, eu diria, inclusive. Assim como o Ceará, uma composição toda de clubes do Nordeste, né? Ô Cássio, antes da gente analisar essa chave 12 pelos olhos de Atos, pelos olhos do Náutico, qual o grau de dificuldade pro Vitória em ter possivelmente o Náutico no segundo jogo, agora no Barradão, tá? A gente sabe que o histórico entre os dois clubes é pró-Náutico, né? O Náutico com os reservas ano passado arrancou um empate lá, arrancou não, né? Tava vencendo o jogo, o Vitória conseguiu um empate no fim. Mas a gente fez esse vídeo recentemente, né, Fred, do G7, e é o confronto que há mais tempo tem um tabu. Mas nesse momento, com o Náutico com os zagueiros lesionados, se bem que a segunda fase, né, a segunda fase vai ter um pouquinho ainda, mas o Náutico vai precisar de Paulo Sérgio. Está machucado hoje, não tem como imaginar se o Náutico tirar o Santa Cruz do Natal. Já deve estar de volta, né? Já estará de volta. Não tem como imaginar. Os últimos 5 jogos do Náutico são o seguinte: os últimos 2, Paulo Sérgio desfalcou o time por lesão muscular e o Náutico não fez nem gol e só estou 4 vezes na barra em 180 minutos contra a Retrô e Confiança. Nos 3 anteriores, onde você teve o clássico contra o Santa e teve o jogo contra o Maguari, que era o líder do Pernambucano, e o jogo contra o Ceará, que é da Série A, Paulo Sérgio marcou gols nos 3 jogos. Então, assim, tem uma diferença assim, muito evidente da presença dele. Então, no final, tirar o Santa Cruz de Natal para ser competitivo com o Vitória, apesar do retrospecto muito bom, o Náutico, além de ter a invencibilidade nos últimos 8 anos contra o Vitória, o Náutico tem um histórico de mais vitórias do que o Vitória. E mesmo se perder esse jogo, continuaria sendo líder nesse confronto. Então, assim, é um confronto entre o Náutico que historicamente se dá bem. Mas seria se apegar a isso, basicamente, tá, Fred? Assim, e nem sempre isso... Tipo, o Sport tem um retrospecto geral muito bom contra o Fortaleza ainda, mas o recente, assim, não adianta de nada. Então, assim, na bola seria um problema.
Mas se chegasse lá, pelo menos significa que botou 1 milhão para dentro aí, R$ 1 milhão para dentro do clube. Ou seja, passou da. Por isso que a gente estava naquela discordância com o Atos ali, porque eu acho que para chegar à terceira, a gente tem que pensar primeiro no papel da estreia. E eu acho que a estreia do Náutico é uma estreia acessível. Atos, agora vamos analisar essa chave pelos olhos do Náutico. Tá? Veja, eu vou insistir no meu ponto, tá? Se você ficar no super foco no primeiro jogo, aí você vai achar que eu tô viajando, a turma tá me chamando aqui de insano, porque geralmente, somente torcedores de outros times, quando vai olhar, faz um super foco no primeiro confronto, tá? Mas como eu estava dizendo lá atrás, é 1 milhão, é grana, é importante, mas eu não estou preocupado com o Náutico na Copa do Brasil para poder pagar a conta do mês, tá? Não estou. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente que eu apontei que o torcedor do Náutico está muito focado em SAF, Fred. E SAF para 2025, em nada é a mesma coisa. SAF é gestão. E não existe gestão aplicada em 1 mês, 2 meses. É no mínimo um médio prazo. E, na verdade, o torcedor do Náutico deveria estar focado em se financiar para poder chegar na Série C, tá? Com uma folha perto até do dobro do que o Náutico tem hoje. O Náutico hoje está trabalhando com a folha de 800 mil. Eu projeto que alguns times vão chegar com folha em torno de 1 milhão e 400 e o Náutico precisa buscar isso. Tem várias maneiras de se buscar. Uma delas é a Copa do Brasil, tá? E eu estou falando aqui em torno de 5 milhões, no mínimo. É quase que impossível o Náutico conseguir 5 milhões na Copa do Brasil, porque teria que passar da terceira fase. Mas chegando na terceira fase, já daria um valor considerável para chegar perto dessa quantia. Acho que chegaria em torno ali de 3 milhões e meio, por aí. Por isso que eu estou com tanto olhando mais o chaveamento completo do primeiro jogo e do segundo jogo. O segundo jogo do Náutico não tinha como ser pior. O Náutico vai enfrentar um time de Série A e eu acho que do grupo onde o Vitória estava inserido ali, do sorteio, é a pior opção. Tinha Vitória, tinha Sport, tinha Ceará. Vitória e Ceará eu acho que claramente o Vitória é mais difícil. Mas contra o Sport, eu acho que o Vitória ainda é mais difícil também, porque o Vitória tem um ano de Série A, mudou algumas peças, mas eu acho que para se encontrar no curto espaço de tempo até o confronto, eu acho que vai ser um time mais competitivo. O Sport tem alguns problemas de volante que vocês já falaram tanto. Então o Náutico pegou o pior confronto fora de casa, aonde chega próximo a inviabilizar o jogo. Sabe quando a gente no ano passado falou do confronto do Náutico contra o Bahia? O Náutico inviabilizou a chance de passar de fase quando pegou o Bahia na Fonte Nova. Tinha uma chance do Náutico pegar o Fortaleza. O Fortaleza, veja, é o melhor time do... Enfim. Mas ali cabia o Náutico. Veja, o Náutico se viabilizou porque o Náutico perdeu do América de Natal um jogo que não era para perder. Nesse caso, não tem controle, assim. Sim, mas é o que a gente está discutindo. A gente então, mas assim, mas o Náutico não está inviabilizado. O Náutico não está inviabilizado. O Náutico está numa situação, uma tabela chata. Um time de Série A, é um time de Série A fora de casa, Cássio. É um time de Série A fora de casa. É óbvio que a tendência é não passar. Eu não botaria R$1 que o Náutico que passa do Vitória no Barradão. Mas é só dizer, porque o comparativo com o ano passado, eu acho assim que ali realmente cabia o Náutico. O Náutico se viabilizou. Nesse caso, só se você CBF inviabilizou o Náutico via sorteio. Não, mas não está falando um comparativo, por exemplo, até jogando na questão do Botafogo, que é um confronto muito difícil na primeira fase, mas eu prefiro ir para essa luta que seria esse jogo do primeiro confronto, podendo ser eliminado logo de início, podendo ser eliminado logo no início. Mas depois, meu amigo, eu tenho a Ponte Preta e Concórdia dentro dos aflitos. Desculpa, o Náutico contra qualquer um desses dois dentro dos aflitos, valendo a grana que ia valer, era favorito, esse estádio lotado. Quando eu vou para jogar no Barradão contra o Vitória, eu estou inviabilizando qualquer possibilidade de passar para a terceira fase. Eu acho que, para mim, o confronto do Náutico foi péssimo, tá? E eu preferia ter pegado do Botafogo. Trocaria agora. Então tá aí, a gente fez a análise dupla da chave 12, né, pela ótica do Vitória e pela ótica do Náutico, que a gente segue aqui para as últimas chaves, né, que o sorteio
definiu. A gente tem a chave 13 e a chave do Red Bull Bragantino, que ano passado já empatou com o Souza na segunda fase, né? E esse ano volta para o sertão da Paraíba para reencontrar o Souza. E quem sabe, né? O Souza, que eliminou o Cruzeiro e fez jogo duríssimo contra o Red Bull ano passado, consiga endurecer, tá? Da outro lado da chave, Oratório e São José do Rio Grande do Sul, mas sem o mando de campo. Tá? O São José, se eliminar o Oratório, seria visitante contra Red Bull ou Souza. A chave 14 ficou muito boa para o Remo. Tá? Um comparativo aí, né, Atos? O Remo pega o Gás de Roraima e tem o mando de campo contra o Operário Criciúma. Né? Ficou bem interessante. Ainda pegou um time de Série Essa B, composição. né? Ainda pegou. Um dos amigos de Série A. Queira ou não, eu acho que foi o fato de ter o mando, possivelmente, contra o Criciúma. Não dá para dizer, assim, que foi o melhor do chaveamento. Não, mas um jogo bom de primeira, vê só. O Gás de Roraima é mais fraco que o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, por exemplo. Ah, claro. Isso sim. E é muito. E você ter o Criciúma em casa, pra mim, assim. O Náutico assinaria também. Fácil aqui, ó. Assinaria. Melhor que isso aí, só se pegasse o confronto Operário e Sampaio Corrêa. Exato. A chave 15, Cascavel contra a América, né? E. Como é o nome desse time? Toda vez eu esqueço. Votuporanga, né? Votuporanguense. Essa é a cidade. O time é Votuporanguense. Pronto. Votuporanguense. Aparecidense. É o gentílico de quem nasce lá. Né? E a chave 16 era o exemplo que eu ia trazer. Atos. Eu não queria o desenho do Vila Nova, por exemplo. Veja aquela questão, voltando para aquele tema. O Vila Nova é o mesmo grupo do Sport. O Vila Nova larga contra a Inter de Limeira fora. Se passar, ok. Tem um mando de campo contra possivelmente o Amazonas. Mas é muito pesado da Inter de Limeira fora nesse regulamento, nesse momento do ano. Para mim, a Inter de Limeira é favorita aí. Contra o Sport não seria. Contra o Vila Nova, para mim a Inter de Limeira é. Mesmo o Vila Nova sendo um clube de Série B. Eu entendo, Fred, mas tem uma diferença, porque aí você tá com o pensamento do esporte, tá? Que tem um nível técnico, de não se inviabilizar nos confrontos. Essa é a diferença, sabe? Eu vejo que o Náutico se inviabilizou por completo no segundo duelo. O Sport, em ocasião nenhuma, ia se inviabilizar. Ia vir uma média ali, provavelmente, pelos confrontos que tinha à disposição. Então, o Sport pode focar num confronto de primeira rodada que beneficie mais ele, se despreocupando um pouco da segunda. Já o Náutico precisa estar muito atento à segunda. Não poderia ter um confronto que inviabilizasse. Para mim, veio um confronto que inviabilizou o Náutico na segunda rodada. Perfeito, tá? Mas é isso. Eu acho que a composição do caminho que o Sport teve. Eu passei o sorteio todo, Atos, você acompanhou a parte. Eu passei o sorteio todo. Meu foco era ter o mando de campo na segunda. Meu foco era esse. Eu realmente, mais preocupado do que o jogo da primeira, era ter o mando de campo na segunda. Minha única exceção era a Inter de Limeira. Porque eu acho que a Inter de Limeira elevaria. E aí talvez seja a diferença desse ponto que você falou do Sport pro Náutico. Porque a Inter de Limeira colocaria em risco algo que o risco é padrão. Né? O Sport só corre o risco, o Ceará corre o risco, o Vitória corre o risco, os três correm risco. Mas é aquele risco padrão. Né? Isso. O Ceará contra o Sergipe, o Vitória contra o Maranhão e o Sport contra o Operário, né, de Vazia Grande, é aquele risco obrigatório, padrão, que você corre por ser fora de casa, você está sempre suscetível aí a levar um gol de cabeça, ter um jogador expulso e o jogo sair do controle. Tá? Então, não ter o mando de campo na segunda fase é muito perigoso, né? Ainda mais a gente vai chegar agora justamente no Sport e veja o time que o Sport pegou, se não tivesse mando de campo, ele estaria numa situação muito difícil. A gente vai para as últimas chaves, tá? A chave 17, a chave do Atlético Mineiro, mais um clube dos maiores do país, que teve um caminho muito bom, Minhoca, né? Tocantinópolis na primeira rodada, e depois o mando de campo contra o Independência do Acre ou o Manaus. A chave 18,
tá? Com essa era boa pro Náutico também, a chave que o ABC ficou. Seria muito boa pro Náutico. O ABC enfrenta o Olaria no Rio e depois tem o mando de campo se passar contra Trem ou Brusque. Seria excelente, até porque... Não, seria maravilhoso, porque o Olaria é Série B lá no Carioca. Isso. Seria Pegou a vaga sonhos, pela né? Copa Rio, né, seu amigo? A chave 19 é a chave do Fluminense, que pega o sempre perigoso Águia de Marabá. Aí pode ter um risco, jogando nada, pode ter um pequeno risco aí. Se o jogo. Mas se o Águia puxar pro Mangueirão, diminui muito. Se o Águia jogar em Marabá, as coisas podem ficar mais complicadas pro Fluminense. E na segunda fase, o Fluminense terá que visitar Dourado ou Caxias. Né? A gente projetando aí o Caxias, pode ser um jogo de alguma dificuldade, né, para o time do nosso amigo Gabriel Amaral. E agora a gente chega no Sport, né, que é justamente a última chave, a chave 20, né, a chave final aqui do programa. O Sport, ele teve uma primeira rodada boa, dentre as melhores opções que estavam ali no sorteio, né, que é o Operário de Várzea Grande, do Mato Grosso. E na segunda rodada, a notícia positiva é que o Sport terá o mando de campo, mas possivelmente contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino vai até Vitória, né, enfrenta o Rio Branco, é favorito. Se passar, é um jogo de uma equipe que novamente faz um Campeonato Paulista digno, que novamente mostra competitividade, que brigou com o Sport até a última rodada pelo acesso. Tá? Então, uma segunda rodada pesadíssima dentro das opções que o Sport tinha. A gente, Atos, você falou que quem era o pior que você listou era a Portuguesa, né, pro Náutico. Não foi isso que você listou? A gente, minutos antes do sorteio, a gente projetou melhores opções para a primeira e para a segunda fase. E para a segunda fase eu considerei a pior de todas o Novo Horizontino. Tá claro que o pior dos cenários era Novo Horizontino fora. Perfeito. Para o Náutico, eu listei na segunda fase o Vitória. E ainda veio então os dois tiveram aí. E os dois tiveram a pior segunda fase possível, mas a do Sport, ela tem essa vantagem de ser na Ilha do Retiro, que dá alguma vantagem ao Sport. Ô Cássio, outro ponto interessante, e que bem interessante inclusive, é que o estádio do Operário, eu até mandei para Rodrigo a foto do estádio de Várzea Grande, ele não tem a capacidade mínima exigida pela CBF. Tá? Ele não tem 4.000 lugares. Ano passado, o Operário levou o jogo para a Arena Pantanal. Tá? É uma diferença considerável, né, de grau de dificuldade você escapar, tá, do Várzea Grande fica na região, né? Operário. Assim, Sim, fica próximo a Cuiabá e seria melhor para o Sport, sem dúvida alguma. A questão do campo, mesmo com qualquer movimentação lá, dificilmente vai ver o estado desse jeito. É muito improvável que isso aconteça. E saindo para um... É mais fácil ver da outra foto que o Rodrigo colocou, com ele totalmente vazio. É muito mais fácil do que ele nessa E na questão de transmissão, porque querendo ou não, ainda tem isso. Todos os times a gente estava falando da questão do jogo no escuro. Isso não vai acontecer com quem está na Série A. Se acontecer, é uma bizarrice assim, sem tamanho. Então, provavelmente serão estádios que tenham essa capacidade para entrar tanto na grade ou do Premier ou da Amazon. Né? Então, melhora muito a situação do Sport, né, se não tiver que enfrentar o estádio do Operário, né? Repito, ano passado ele não jogou, ele pegou o Criciúma. O Criciúma era Série A, viu, cara? Sabe quanto foi o jogo? 0-0. Operário de Várzea Grande e Criciúma ano passado, 0-0. Mas aí ao mesmo tempo, o quanto esse jogo em algum momento ficou assim, que o Criciúma, tá difícil a situação e tal, e me basta isso aqui. O regulamento é diferente, né? Agora vai ser o contrário, vai ser o Operário sem se arriscar nada. Era o Operário tentando se arriscar com o Criciúma e de repente faltando uma qualidade técnica para tentar algo mais, e dessa vez vai ser um time que o 0-0 é um abraço.
Gleidson está perguntando como está a campanha do Operário, né, no Mato Grossense. É o segundo colocado empatado em pontos com o Misto, que é o líder. Tá? São 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. Ainda não perdeu. Tá? Se quiser pegar um jogo de referência, ele empatou com o Cuiabá, né, que é um time que era Série A, acabou de cair, empatou em 0-0, mas foi na primeira rodada. Tá? Então, brigando aí bem no campeonato, o Operário de Várzea Grande. Eu acho que é fundamental a diferença, sabe, do mando de campo aí. Se o Operário arrumar qualquer laudo aí que leve o jogo pro Dito Souza, aumenta o grau de dificuldade pro Sport assim de forma exponencial. É um estádio de baixíssima jogabilidade, baixa jogabilidade. Se ele não conseguiu o laudo como ele não conseguiu nos anos anteriores e tiver que jogar na Arena Pantanal, aí vira campo neutro, estádio de excelentes condições e favorece muito ao Sport. Agora, Cássio, a chave aí é esse duelo com o Novo Horizontino na segunda rodada, né? Ilha do Retiro, mas padrão quase que de igual para igual nesse momento do ano, com o Novo Horizontino jogando o Campeonato Paulista, enfrentando equipes de um alto padrão nesse começo, acaba ficando mais testado que o Sport, né? Fred, vai ter volante até lá? Assim, até quando vai seguir esse negócio? A gente fala todas as lives, tudo isso, mas assim... Senão a gente tira o deles. Mas assim, tá passando do limite. A gente começa a pensar, a gente começa a colocar como situação razoável algo que não é razoável. A gente pensou, será que dá para jogar sem contratar volante contra o Operário? Talvez. Mas talvez assim, que não deveria. Aí, de repente, vem a segunda fase, que talvez não demore tanto a acontecer. Enfim, agora eu vou considerar o primeiro cenário. O Sport contratou o volante. Alisson Cassiano não está mais no Sport, está lá no Botafogo Ribeirão Preto agora, então é improvável que o Sport faça novamente um gol sem que o adversário toque na bola, começar um jogo como aquele do ano passado, né? Que o Sport perdeu na Arena Pernambuco, num jogo completamente atípico. Não a derrota em si, mas a forma como 20 segundos está 1-0 sem o adversário tocar na bola. E tendo um pouco mais de concentração, assim, obviamente dos jogos mais duros que o Sport poderia ter na segunda fase. Mas, obviamente, tem jogo, Fred. E assim, jogo. Com o Novo Horizontino sendo assim, pô, meu amigo, chata, viu, o sorteio da gente. Acho que o Novo Horizontino é que tá pensando assim. Foi chato o sorteio. O mando de campo pesou muito, né? O mando de campo pesa muito. Pesa muito para que a situação do Sport fique. E como o Magrão falou, tem iluminação agora, né? Exatamente. Isso é o que ele fala. Eu tô brincando para quem não entendeu, vai ver depois a entrevista que a gente fez com o Magrão. Ele fala da eliminação da Ilha do Retiro. Ô, Cássio, exatamente. Tu estás parecendo o juiz da RJ, sempre aumentando o prazo desse limite aí. Qual o limite mesmo? Para mim, já tá falando do volante? Tá passando. E nunca chega. Não, peraí. Não é possível, não. Tu acha... Para mim, esse prazo... Eu falei justamente, a gente critica em todas as lives, para mim esse prazo já extrapolou, esse prazo, assim, já é negligência, basicamente, pô. Você diz, tá passando, de porra. Não, mas é modo de falar, entenda dessa forma, assim, veja só, para mim é inacreditável o processo que o Sport vive. Meu irmão, vai trazer... Kanté, vai trazer Kanté, beleza e tal, aí por isso que demorou. Mas assim, tinha que ter pelo menos uma figura para aguentar esses 2 primeiros meses. Assim, a gente tá 7 de fevereiro, o time não tem um volante contratado, um negócio que eu nunca vi na minha vida, e agora começa, tipo, daqui a pouco é fase final dos estaduais, daqui a pouco são jogos da Copa do Brasil, assim. Eu arrisco dizer que o Sport estreia na primeira semana, estreia sem. Se jogar na primeira semana, estreia sem. A primeira semana é quando mesmo, Minhoca? Desculpa, dia 18, né? 19. Eu tava até olhando aqui o calendário. Daqui a 12 dias, pô. O Operário joga... Minhoca. Não tem CSA dia 19, e aí? Não, aí é porque é uma coisa intercalando com... É porque não tá definido a Copa do Nordeste. Não tá confirmado não, que é dia 19, o CSA não, tá? Na verdade, a rodada tá desmembrada. Metade da rodada vai ser numa data e você joga a Copa do Brasil ou outra, ou vice-versa. Beleza. Isso. Não à toa. O que a CBF vai precisar fazer é colocar CSA e Náutico
olhar a tabela da Copa do Nordeste e colocar Isso. eles para jogar a Isso. Copa do Brasil no mesmo Ó, eu dia. tava mesma dando uma data. olhada aqui, o Operário Mesma e o Sport, que semana. até é o clássico contra o Náutico, né? Vai ser dia 15. O Operário também joga no dia 15, que é sábado. E aí, assim, há uma margem. O Operário não vai jogar no final de semana seguinte, depois do dia 19, no caso 22, 23 ali, né? E o Sport vai ter a última rodada, né? Se eu não me engano, né? No dia 22? É, dia 22, Isso. a última Contra o rodada da Petrolina. fase. Isso. Que aí é um sábado. Então há um espaço para colocar esse jogo na terça, na quarta. Pode ser que apareça na primeira semana. Ô, Fred, se o Sport pegar no dia Exatamente. 19, eu não vou nem cogitar o Náutico, o Sport. Se o Sport for jogar no dia 19, Copa do Brasil, eu acho que abre uma grande possibilidade dele alternar o time contra o Náutico no clássico aqui do estadual. Mas eu não faço a menor ideia do que Pepe pode fazer. Depende do resultado de amanhã, depende da Depois do que ele composição. fez, Depois do que ele fez É. contra o Fortaleza, eu não faço a menor ideia do que o planejamento do Sport diz para isso aí. Tu vê Não tem só, não titular, será não. o mesmo time, possivelmente, nos dois jogos. Não É. será o mesmo time. A gente não sabe qual face ele vai dar no jogo contra o Se ele Náutico ou no pegar jogo contra... se ele pegar uma Arena Pantanal, pode ser que ele diga, aí esse jogo aqui eu posso botar a força máxima. Arena Pantanal não vai botar em risco ninguém. Eu acho que depende um pouquinho, primeiro, dos resultados do final de semana, que tá? Resultados do Sport, resultados do Náutico e do Santa Cruz, uma composição ali de classificação, né? Já que o Sport enfrenta o próprio Maguari, ver qual é o desenho de classificação aí, porque se abrir a brecha para o Sport pular uma fase do estadual, ganhar uma data, pode ser que o Sport invista nisso, mas é muito difícil responder essa pergunta. Eu diria que o sistema defensivo vai ser o mesmo nos dois jogos e a gente vai ver o ataque rodando. Agora, Ataque alterno, não né? tem a menor ideia. Meu amigo, você já pensado num mundo onde o Maguari do nada pronto pra cima do Sport? Meu irmão, o Campeonato Pernambucano ia virar uma maluquice, pô. Ia pegar fogo. O desespero para poder conseguir classificação das quartas. Pelo amor de Deus. Não, e veja só, se acontece isso, o Maguari meio que conseguiria uma vaga na Copa do Brasil. Transformaria Aí, as meu semifinais num terror. Sem contar que já vai começar aquela parte. Não vai brincar o Galo. porque vai ter que jogar no Carnaval. Vai ter que jogar no Não, Carnaval. não. É o treinador que se fala aqui, Minhoca. Aqui tem duas coisas da cultura futebolística pernambucana que são muito boas, que eu considero. Uma, quando o treinador começa muito mal, aí diz que não vai brincar o Galo. Seguinte, brincar o Galo, que o cara vai cair, vai ser demitido antes do Carnaval. E outro momento não come o milho. Não chega no São João, né? Assim, não chega... Tem o do peixe também. Tem o do peixe, Cássio. E no Náutico já peixe, eu acho essa do Santa, É que do eu Náutico acho já que inventaram o milho e o Peixe é Galo Semana acho que Santa, estão... pô. no Náutico já inventaram as prévias. Não vai pegar as prévias. Vai pegar não pega a prévia, pô. Não pega Seu Antônio, não pega Seu Antônio. Não pega Todo mundo pegou Seu Antônio. Né? Não Seu chega Antônio, no Barba. Não chega no foram. Barba. Agora Olinda Bia, Mas... Olinda Bia, turma tá em risco. Inclusive, quem pegou o seu Antônio foi psicopata. Pegou um seu Antônio assim. Tava lá. É isso. É isso, tá? Copa do Brasil, primeira e segunda fase desenhadas. Sorteio devidamente acompanhado e explicado aqui para vocês. Tá? Agora é esperar a ação. Enquanto a ação da Copa do Brasil não chega, Cássio já deixou o convite. Temos uma entrevista exclusiva com o Magrão, tá? Na verdade, exclusiva porque foi um momento só com a gente, mas outros canais tiveram, né? O Cast FC também entrevistou e a Globo também entrevistou. Tá aqui no nosso canal, quem não assistiu ainda aí, entrevista em loco. A gente não tá no lugar onde normalmente a gente grava, né? Em nossas casas, ou mesmo no estúdio em João Pessoa. A gente tá aqui no estúdio, nosso querido Rodrigo Raposo, do Cast FC, que abriu as portas aqui pra gente e nos permitiu, tá, fazer essa gravação presencial. Então, Rodrigão, um beijo grande para você. Todos. E eu estava esperando o convite, né? Eu não vou para casa de ninguém, se não me chamar, não vou para casa de ninguém. E
E eu recebi esse convite, né? Fiquei muito feliz, né? Porque realmente eu queria isso. Ô, Fred, eu vi, alguém mandou uma mensagem no grupo lá acho que foi do 45, falando assim: namore alguém que olhe para você como Celso, Fred e Cássio está olhando para Magrão na entrevista. Com aquele olhar de admiração profunda. Tem hora que você fica até hipnotizado. Isso. Fred Foi um papo massa, assim. Infelizmente o tempo era escasso. Para os nossos padrões, né? Porque quero não ter 40 minutos de entrevista aí. Mas assim, obviamente poderia ter sido uma entrevista mais longa. O Foi voo na dele. noite de muita chuva no Recife, né? E o voo dele, tipo, a gente tá em Casa Forte aí, onde é esse estúdio. E 2 horas depois ele estaria decolando no voo internacional, que você tem que fazer o embarque com antecedência. Então, assim, foi tudo. Tipo, na hora que terminou, já foi e tal. Mas enfim, foi interessante. E como a gente tá falando com um ex-jogador, ou seja, tem aquela coisa de o cara tá mais leve, sabe, na entrevista. Primeiro, ele é uma figura leve, mas mais leve assim. Tipo, o cara não vai falar, tipo, pô, amanhã, e tá falando de amanhã, tá no treino. Aí, de repente, não. Aí o cara tava mais leve, tava Magrão, uma pessoa bem-humorada, já tinha sido assim da outra vez que a gente entrevistou ele lá no CT do Esporte. Então, particularmente, eu gostei muito dessa entrevista. E da forma como falou, inclusive na resenha. No final, eu não vou deixar para você assistir, mas vocês assistirem, mas no final, se você assistir também, aí eu revelo, caso alguém tenha ficado com dúvida, uma coisinha que eu falo ali sobre ele assistir os jogos, para ver o que é que estava se falando de fato. Mas enfim, deixa o pessoal assistir e interpretar.